Bem-vindo ao programa Deus à Porta. É um prazer estar de novo consigo para mais um tempo espiritual, que de certo está a ser de bênção, está a ser animador, entusiasmador na sua vida. E é isso que nós pretendemos. Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro para que neste momento mesmo, Senhor, Tu toques na vida de todos os meus queridos telespectadores. Senhor, Tu conheces as suas necessidades, os seus problemas. Tu conheces, ó Deus, aqueles que estão doentes, que precisam de cura. Ó Senhor, eu oro por eles. Oro, Senhor, para que neste momento mesmo, Senhor, eles possam receber um toque espiritual, um toque de Deus, um toque da Tua graça, da Tua unção, da Tua misericórdia nas suas vidas, Senhor. Aqueles, Senhor, que precisam de perdão para os seus pecados, eu oro, Senhor, para que lhes perdoes. Eu oro, Senhor, para que acertem a vida contigo, Senhor. Acertem o passo contigo, Senhor. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus, querendo agradecer-te desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos estado a estudar sobre o facto de que os tempos estão a mudar e de que nós estamos a enfrentar dias frescos, dias novos, com coisas diferentes que estão, portanto, enfim, a aguardar a Igreja do Senhor. E hoje eu gostaria de começar por falar sobre o facto de que o líder que Deus levanta é uma pessoa preparada para guiar a Igreja ou a geração futura, porque visualizou aquilo que Deus quer para a Igreja dos últimos dias. Portanto, ou seja, um líder espiritual, um pai espiritual, alguém que é responsável realmente e que não apenas tem, enfim, uma posição, não apenas tem um emprego, mas que mais do que isso, tem uma chamada de Deus, tem um contacto com Deus diário e, portanto, ao andar com Deus, recebe informações no seu espírito, no seu coração, acerca daquilo que Deus pretende fazer na próxima geração. E, portanto, por ter visualizado essa informação que Deus pretende fazer, ele é o líder, sem dúvida, preparado para guiar a Igreja do Senhor. Nós vamos voltar a ler 1 Coríntios, capítulo 4, o versículo 14 em diante, que diz: Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 anos em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Portanto, nesta passagem hoje, a ênfase que eu gostaria de dar é ao versículo 16 e 17, em que Paulo está aqui a dizer que ele nos admoesta a nós sermos seguidores, neste caso estava a falar aos coríntios, aos crentes da igreja de Corinto, que eles deviam ser imitadores, não só seguidores, mas imitadores. Eles deviam imitar a vida de Paulo, imitar a sua postura espiritual, imitar o seu ensino. E é interessante que ele pega num exemplo que é, portanto, o seu sucessor, um dos seus sucessores, que é Timóteo. Ele diz, por causa disto, eu vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Portanto, ele está aqui a falar que tem um discípulo chamado Timóteo, em quem confia, porque vê refletidos nele os valores que ele defende, os princípios que ele tem na sua vida, as doutrinas que ele, enfim, defende e que ele acredita piamente serem do Senhor e serem, portanto, aplicáveis à Igreja do Senhor. E, portanto, ele transferiu esse depósito que estava no seu coração para Timóteo, a quem chama de seu filho amado e fiel no Senhor. Ou seja, um filho amado, uma segunda geração, um sucessor espiritual, é sempre, por um lado, um filho amado de alguém espiritual, de algum líder espiritual, e por outro lado, ele é também uma pessoa que é fiel no Senhor. Sem dúvida, a fidelidade é fundamental neste tipo de vida com Deus. Portanto, a fidelidade
o facto de que a pessoa é honesta, sincera, verdadeira, legítima, autêntica, que é fiel. Portanto, este tipo de coração, este tipo de características, sem dúvida, mostram o que é o apanágio de um cristão. Portanto, o que deve ser a vida de um cristão. E, portanto, nós temos aqui o exemplo deste princípio, que é o facto de que Paulo, que é um pai espiritual, um apóstolo, um profeta de Deus, ele é também um pai espiritual e ministerial. E neste caso tem vários filhos. Um deles é Timóteo. E em Timóteo ele projetou os seus desejos, os seus anseios, os seus planos para a geração futura. Portanto, para aquilo que Deus queria fazer no futuro, mas formando o pensamento, o coração deste homem de Deus que veio a ser, portanto, Timóteo. E neste caso, nesta altura, ele já era alguém especial. Diz que ele vos lembrará. Quer dizer que ele iria falar, portanto, aos coríntios, portanto, aos crentes da igreja de Corinto, informando-os. Portanto, quer dizer que ele era, nesta altura, já um pregador. Ele era um imitador de Paulo, um seguidor de Paulo, um discípulo de Paulo, um filho ministerial e espiritual de Paulo, um imitador de Paulo e, portanto, tinha legitimidade. Paulo sentia-se confiante que Timóteo o representaria bem. Um filho espiritual sempre vai crescendo até ao ponto de representar os seus pais espirituais, de representar bem aqueles que outrora foram usados por Deus. E eu acredito que nós estamos num tempo de viragem na liderança das igrejas ao redor da terra. Existiram, sem dúvida, neste passado recente, alguns líderes que marcaram as nossas vidas. Alguns homens de Deus extraordinários que escreveram coisas, que falaram coisas absolutamente revolucionárias e que nos abençoaram e que nos animaram e que nos trouxeram, enfim, um foco em relação àquilo que é a vontade de Deus para o futuro, para as nossas vidas. No entanto, muitos desses líderes estão, enfim, a partir para a eternidade. Estou a lembrar-me, por exemplo, de Derek Prince, entre outros. São homens que, sem dúvida, marcaram as nossas vidas, nos abençoaram, mas que passaram, enfim, para a eternidade. E que, portanto, há uma passagem de liderança agora. Há um manto de autoridade de liderança que está a passar para uma geração nova e para homens que estão agora a começar a surgir como líderes espirituais, como, enfim, com as suas próprias características. E, sem dúvida, este tipo de líderes frescos e novos, sem dúvida que no início talvez ainda vão precisar de algum tempo para se afirmarem, talvez ainda, enfim, algumas áreas que eles ainda não conseguem ser eles mesmos. Há uma área definitivamente é que eles vão copiar algumas coisas que eles receberam, que herdaram dos seus pais espirituais e que funcionam porque são eternas e, portanto, em todas as gerações vão poder ser aplicadas, mas há, sem dúvida, coisas frescas e novas que Deus quer fazer na nossa geração. E, portanto, esses líderes frescos também vão ser capazes de interpretar agora aquilo que Deus tem para os seus corações. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, de Josué e Moisés. Moisés foi um líder extraordinário que marcou, sem dúvida, a vida do povo de Israel, livrando-os do Egito, levando-os até perto da terra de Canaã. No entanto, ele morreu e, passado 3 dias, o Senhor falou, portanto, logo a seguir, o Senhor falou com Josué. Ele disse: Josué, o meu servo Moisés é morto, portanto, levanta-te e faz este meu povo passar e entrar na terra de Canaã. Portanto, há aqui um processo de transição. Ele diz: o que aconteceu no passado, o que eu fiz com este homem de Deus, com este líder, eu fiz, mas agora há uma coisa nova que eu quero fazer contigo. E Deus especificamente vai falar aquilo que Ele quer falar através dos líderes atuais. Ora, esses líderes, sem dúvida, vão ser pessoas muito mais, enfim, envolvidos agora com aquilo que é o plano para esta geração, do que foram os seus pais. Os pais espirituais projetaram isso, eles visualizaram isso, mas de alguma forma não conseguiram chegar lá, por algumas limitações, e inclusive porque também Deus não pretendia que fossem eles mesmos a chegarem a fazer esse tipo de coisas. Mas
quando nós chegamos a um tempo em que é agora a nossa altura de agir, é agora a nossa altura de fazer, então o Senhor vai levantar nos nossos corações um desejo profundo de servi-lo, de fazer aquilo que é a vontade de Deus para a nossa geração. E Deus está a levantar este tipo de líderes, homens e mulheres que têm um coração absolutamente profético, relevante, um coração que vai marcar sem dúvida as pessoas à sua volta e que vai ser relevante, vai ser, portanto, profético e apostólico. Ora, estes líderes estão aí. Nós temos pessoas a quem o Senhor está a levantar nestes dias também, que são verdadeiros líderes e que o Senhor está a usar de uma maneira maravilhosa. Agora, existem, sem dúvida, determinado tipo de líderes na igreja que eu gostava de mencionar. Existem pessoas que são verdadeiros líderes apostólicos e proféticos, portanto, pessoas que têm uma chamada de Deus específica para guiar o povo de Deus, para guiar o corpo de Cristo para uma dimensão mais fresca em relação ao entendimento das Escrituras e, portanto, à aplicação dessas verdades na vida da igreja. Ora, essas pessoas são, sem dúvida, líderes. Depois tem um outro tipo de líderes que, enfim, eu diria, todos eles na capacidade de supervisores. Portanto, outro tipo de supervisores serão pessoas que são mantenedores. Ou seja, são pessoas que mantêm o status quo e que, enfim, não saem daquele tipo de ação. Continuam sempre a fazer as mesmas coisas e, portanto, não saem daí. Depois, há um outro tipo de supervisor, que são os gestores. Existem pessoas que estão na igreja e que eles veem a igreja como, enfim, uma empresa e só conseguem, digamos assim, servir nessa capacidade. São verdadeiros gestores. São capazes de gerir muito bem, enfim, mas não são pessoas ousadas para estudar as Escrituras e entender o que é que Deus tem em relação aos dias atuais, o que é que Deus quer fazer nos dias futuros. Portanto, não são proféticos, nem são apostólicos, são apenas gestores. Ora, neste tipo nestas três fases ou diferenças de supervisores na igreja, naturalmente que aquilo que Deus mais pretende é levantar líderes, homens e mulheres verdadeiramente proféticos, que sejam espirituais, que sejam realmente pessoas que são abnegadas no temor a Deus, na ligação com Deus e com a sua palavra, para interpretar o que o Espírito Santo de Deus está a dizer a eles, portanto, para ser feito nesta geração e na geração futura. Ora, portanto, Deus está a levantar este tipo de líderes. Depois, há um outro tipo de situação que eu gostaria de levantar em relação a líderes. É que Deus quer líderes que sejam capazes de guiar o povo de Deus para a próxima, ou seja, para formar aquilo que Deus pretende fazer na próxima geração. Quero dizer com isto o seguinte: Deus está neste momento a levantar nos corações dos líderes atuais já o que Deus quer fazer nos dias futuros. Portanto, através de filhos espirituais, através de pessoas que estão na igreja, que são membros, são pessoas fiéis, pessoas confiáveis, mas que ainda precisam aprender, enfim, algumas coisas na vida cristã e, neste caso, na vida ministerial. E, portanto, nesse processo de aprendizagem, os pais espirituais têm que ser capazes de receber a revelação de Deus, receber uma visão para passar aos seus corações, portanto, a fim dos seus filhos ministeriais, das pessoas que estão ali na igreja e que precisam ser formadas. Ou seja, quer dizer que os líderes atuais que vão ser realmente relevantes não são apenas gestores, não são apenas mantenedores da igreja, mas vão ser, isso sim, supervisores que têm no coração o desejo de formar aquilo que vai ser a próxima geração. Vão ter o desejo de formar os princípios, os valores, colocando no coração de homens e mulheres, de gente ainda, talvez jovem ainda, mas que aos poucos começam a ser discipulados, começam a ser treinados para receber esta visão de Deus e para correrem depois com ela com todo o seu coração. Ora, portanto,
Relativamente a isto, nós temos uma passagem em Gênesis, no capítulo 3, que eu gostaria de ler. Gênesis, capítulo 3, versículos 8 ao versículo 12. Nós lemos o seguinte: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondendo-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ora, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma pergunta que Deus faz a Adão e que é a seguinte: quem te mostrou que estavas nu? Ou seja, quem era a pessoa que estava a guiá-lo, a guiar a sua mente, a guiar os seus sentimentos? Quer dizer com isto que todos nós precisamos de líderes. Todos nós temos alguém que de alguma forma influencia os nossos corações, influencia aquilo que vai dentro de nós. E, portanto, nós precisamos, sem dúvida, de saber quem é que está a guiar-nos. É confiável? É do Senhor? É alguém que realmente tem temor de Deus e está envolvido com a obra de Deus com toda a seriedade? De facto, envolvido? Portanto, este tipo de líderes são líderes que recebem de Deus, recebem informação de Deus, escolhem perfeitamente a pessoa certa que vai liderá-los. Não vão ser alguém que vai deixar o diabo, que vai deixar Satanás, que vai deixar a carne, que vai deixar o mundo guiar os seus sentimentos, os seus pensamentos, portanto, e neste caso a sua vontade em relação ao futuro. Mas pelo contrário, vão ser pessoas que vão ser defensores dos valores que Deus pretende que sejam defendidos. São pessoas que realmente fazem o que tem que ser feito por amor à obra de Deus, por amor àquilo que é a causa do Senhor na terra. E, portanto, este tipo de líderes são pessoas muito sensíveis espiritualmente. São pessoas que não se deixam guiar por sugestões da carne, sugestões do diabo, sugestões, portanto, do mundo. São pessoas que vão escutar realmente o Espírito de Deus, vão obedecer aos princípios da Palavra de Deus. Para eles a Palavra de Deus vai ser o mais importante e eles vão estar envolvidos de todo o coração com esta Palavra e, portanto, com estes valores desta causa eterna que é a causa do Senhor. Repare, Adão, ele foi formado para liderar. No entanto, portanto, apesar deste ser o seu destino, ele deixou-se liderar por outros espíritos. Deixou-se liderar pela mulher e pela serpente. Ou seja, ele foi alguém que duvidou desse processo interior, que devia ser um processo constante, devia ser um processo que não deveria ter qualquer interrupção. Ele devia estar constantemente numa relação correta com Deus. E a razão por que ele se sentiu nu foi exatamente isso. A razão por que ele se escondeu foi porque ele se sentiu envergonhado, se sentiu embaraçado, porque ele falhou em relação a Deus. Repare, ele foi formado para ser um líder, mas acabou liderado. E eu oro para que Deus realmente nos faça entender que nós precisamos ser pessoas que, é verdade, precisamos ser liderados. Muitos de nós precisamos de liderança espiritual, de outros homens mais maduros, de pessoas decentes, que espiritualmente são confiáveis, mas precisamos ter cuidado para não nos deixarmos liderar nunca por, obras da carne, por espíritos enganadores, demónios ou do mundo. Portanto, Adão, neste caso, desculpou-se acusando Eva. Eva me enganou. Portanto, Eva é que mostrou a minha condição de nudez. Mas, de facto, o que nós vemos aqui foi que ele falhou em relação a Deus. Era seu dever, como líder, ser firme nas suas convicções, ter escutado bem o que Deus tinha dito, e apesar de Eva ter sido enganada, Adão não foi necessariamente enganado. Adão
soube exatamente o que estava a fazer, ele entendeu exatamente o que é que Deus disse e, portanto, ele desobedeceu às ordens de Deus. Portanto, Adão não foi enganado, Eva foi enganada. Ora, nesta falha fundamental de liderança, nós encontramos ainda hoje também muitas pessoas que, infelizmente, não escutam o que Deus diz, não olham para Deus de coração e, portanto, não obedecem àquilo que são os princípios do Senhor e, portanto, acabam por ter uma condição muito má nas suas vidas. Ora, para terminar este programa, eu gostaria de dizer fundamentalmente o seguinte: é que Deus quer, sem sombra de dúvida, Ele quer e precisa de pessoas que sejam verdadeiros pais, que sejam verdadeiros líderes, pessoas maduras espiritualmente para encorajar os outros. Não apenas pessoas lideradas, mas mais do que isso, pessoas que agora crescem e amadurecem no sentido de encorajar a obra de Deus. E em toda, enfim, esta África, enfim, onde quer que este programa esteja a ser visto ao redor do mundo, sem dúvida que nós estamos a tocar muitas pessoas que fazem parte, são membros de muitas igrejas locais. E que eu encorajo a que você, prezado telespectador, seja uma pessoa em quem o seu pastor possa confiar. Alguém realmente comprometido com aquilo que são os objetivos da igreja, aquilo que é, enfim, a necessidade para a sua igreja local, a missão da sua igreja local. E, portanto, se não houver este tipo de compromisso, com quem é que Deus pode contar? Deus está à procura de pessoas assim. Eu quero contar-vos a história. É uma história verdadeira que a Bíblia menciona acerca de um homem que tinha, enfim, um negócio. O negócio dele, neste caso, era a agricultura. Ele tinha, portanto, lavrava com 12 juntas de bois. Ou seja, era um homem muito teimoso, um homem que a terra podia ser muito dura, muito áspera, muito adversa, mas o homem decidiu que se não havia bulldozers naquela altura, havia pelo menos 12 juntas de bois que ele podia colocar a puxarem um mesmo arado e, portanto, ele iria lavrar aquelas terras que pareciam impossíveis de ser lavradas. Este homem tenacioso, este homem audaz, este homem inteligente, este homem ousado, este homem revolucionário, porque, enfim, não seria de certo uma coisa normal ver 12 juntas de bois, uns atrás dos outros, a puxar um arado. Enfim, ainda hoje não é comum ver-se isso, mas o facto é que este homem, a determinada altura, encontrou-se com um servo de Deus, neste caso o profeta Elias. E o profeta Elias, inspirado por Deus, porque Deus lhe tinha dito que ele devia ungir a Eliseu, profeta em seu lugar, este profeta, este homem de Deus, este Elias, pega na sua capa e atirou, passou perto e a atirou sobre Eliseu. E Eliseu diz: mas Senhor, o que é que eu devo fazer? Deixa-me eu, pelo menos, ir, enfim, despedir-me da minha família. Porque ele percebeu que aquele de atirar capa, aquele ato, não era apenas um ato de, enfim, de amizade, mas era um ato espiritual. E ele entendeu que havia uma autoridade espiritual que vinha com aquele ato profético. E, portanto, o que ele fez foi, sem dúvida que o negócio dele devia ser muito rentável. E é interessante o que ele fez. Ele chegou à sua família, falou com toda a gente e disse: meus amigos, meus pais, meus familiares, eu quero vos dizer o seguinte, eu vou fazer uma festa grande e vocês estão todos convidados. Ele convida as pessoas para a festa e lá, imagina o que é que ele faz. Mata os bois todos e com as alfaias agrícolas que ele tinha, os carros e os arados e aquelas coisas todas, ele fez uma grande fogueira e assou aqueles bois todos. Portanto, estamos a falar de 24 bois que ele matou e fez uma festa. Portanto, deveriam, sem dúvida, haver ali centenas de pessoas a comer. Portanto, uma grande festa. E as pessoas, de certo, começaram a questionar: mas Eliseu, tu estás a estragar a vida, o que é que tu estás a fazer? Tu estás a acabar com o teu negócio. Ele disse: sim, eu estou a acabar com o meu negócio porque eu recebi uma chamada de Deus. Eu tenho no meu coração
o que é o meu destino, o que é que Deus quer para mim. E o que Deus quer para mim é que eu seja um discípulo de Elias, que eu vá servir Elias. E, portanto, ele, ao fazer isso, despede-se da sua família e, portanto, ele corta as pontes com o seu passado. Ele diz, estas coisas não vão possuir-me, não vão, digamos, manter-me preso atrás, mas eu vou estar a pegar no arado de Deus e eu vou servir a Deus de todo o coração. Não vou estar dividido entre dois pensamentos, mas vou estar com todo o coração servindo a Deus. Nós precisamos deste tipo de pessoas, que Deus levante realmente nas igrejas, homens e mulheres que tenham o mesmo tipo de coração, prontos a servir outros homens de Deus, prontos a perceber que Deus tem destinos para nós e quando nós recebemos esse destino em termos proféticos, nós precisamos estar preparados para poder, enfim, seguir e servir nesse destino de Deus, nessa vocação que Deus quer dar. Sem dúvida que Deus está a preparar pessoas desta maneira, a trazer, digamos, um desejo enorme de servirem o Senhor de todo o coração. Que Deus ricamente abençoe. Nós vamos orar para que o Senhor abençoe a sua vida. E quem sabe você é alguém que está neste momento com um coração a arder com uma chamada de Deus. Procure o seu pastor, fale com ele e sirva o Senhor, e servindo os líderes que Deus colocou sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus eu oro por os meus queridos telespectadores. Toca nas suas vidas, abençoa-lhes agora, Senhor. Ó Deus, eu oro para que tu, Senhor, lhes abras, Senhor, o entendimento para perceberem qual é o seu verdadeiro destino para a vida, qual é a sua verdadeira vocação, Senhor. Em nome de Jesus, mostra qual é a sua chamada agora. Eu peço isto em nome de Jesus, para que, Senhor, levantes um exército enorme de homens e mulheres de Deus prontos a servir os desejos de Deus, os planos de Deus para a igreja do Senhor nestes últimos dias. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Deus ricamente abençoe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhada fico a pensar nas obras das Senhor, como tu, quero ser, Senhor, como tu, muda-me, molda-me, renova-me, Senhor, para ser